O que é um data center? Como funciona? O que tem dentro? Quando vi o vídeo do Elon Musk mostrando seu data center instalado dentro da sede da Tesla lá em Austin para treinamento de IA, inteligência artificial, decidi falar um pouco sobre o assunto. Roda a vinheta, que eu já volto com a informação. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. As coisas estão na nuvem e do jeito que você acessa realmente parece que é algo bem virtual e talvez você nem imagine onde estão os dados que aparecem na tela. Porém, o data center é físico, tudo está guardado em algum lugar no mundo e é o centro das operações digitais de qualquer grande ou até nem tão grande organização. Pense nele como um lar seguro e estável que fornece a energia e o resfriamento necessários para executar a rede de sistemas de computador que abrigam os dados vitais de uma empresa. Em outras palavras, são um monte de computadores poderosos interligados. Quase todas as empresas modernas dependem de data centers para executar aplicativos compartilhados, armazenar informações confidenciais e fornecer um alto padrão de serviço aos seus clientes. Podemos muitas vezes pensar neles como dispositivos de armazenamento digital, e são, porém são muito mais do que isso. Eles lidam com quase todos os aspectos das operações diárias de uma empresa. Por exemplo, uma organização pode usar um data center para hospedar servidores de e-mail compartilhados, aplicações de produtividade, plataformas de comércio eletrônico, serviços de colaboração, software de trabalho remoto, transações financeiras, soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente, CRM, transmissões de vídeo, cadeias de suprimentos, processamento de dados da internet das coisas, pesquisa e desenvolvimento, P&D, aplicação em nuvem e também IA e aprendizado de máquina. A arquitetura do data center é altamente complexa, com dezenas de elementos trabalhando em conjunto. Podemos dividir amplamente a infraestrutura física de um data center em 4 categorias amplas. Olha só: infraestrutura de computação e processamento, armazenamento e gerenciamento de dados, infraestrutura de rede e infraestrutura de suporte. A função primária dos data centers é alimentar e resfriar servidores de alto desempenho. Esses servidores são os principais responsáveis pelo processamento de dados. Os servidores podem gerenciar bancos de dados complexos, lidar com solicitações de usuários, executar aplicativos e resolver problemas de aprendizado de máquina. Os servidores podem ser centralizados nas instalações de uma empresa ou acessados remotamente. Ao imaginar um data center tradicional, você imagina fileiras e mais fileiras de computadores trancados em uma única sala segura dentro da instalação de uma empresa. No entanto, isso está se tornando cada vez mais raro com a evolução da computação em nuvem e outras tecnologias emergentes. Em vez disso, muitas empresas agora preferem utilizar vários data centers físicos e virtuais interconectados, em vez de um único local no local. A chegada da nuvem impactou significativamente a forma como pensamos sobre data center. Os dias de um único servidor local localizado executando toda a operação de uma empresa ficaram para trás. Em vez disso, muitas empresas agora preferem espalhar suas operações em vários data centers, nuvens públicas, nuvens privadas e modelos de edge computing. A nuvem permite que a organização execute aplicativos, processe informações, acesse dados pela internet. Em vez de serem mantidos no local, esses data centers são fornecidos remotamente por provedores de dados em nuvem. Algumas empresas preferem manter todos os seus dados em um ambiente multinuvem. São várias data centers de nuvens diferentes, eliminando completamente a necessidade de instalação física no local. Outras adotam uma abordagem de nuvem híbrida, confiando parcialmente em recursos de nuvem, mas mantendo alguns data centers locais. O data center híbrido oferece o melhor dos dois mundos, permitindo que as empresas usem a computação em nuvem para processos que exigem acesso sob demanda e data centers no local para manter o controle total sobre hardware essencial e informações confidenciais. E como é possível garantir que tudo sempre funcione? Hoje em dia, os equipamentos de data center contam com muitos recursos de segurança e otimizações para garantir que as empresas possam operar com eficiência máxima durante todo o ano.
Redundância e controle de desastres. O design moderno de data centers utiliza sistemas redundantes, com backup duplicado, que podem assumir o controle perfeitamente se um sistema parar de funcionar. Isso auxilia na recuperação de desastres e garante a continuidade dos negócios durante interrupções. Todos os data centers modernos também apresentam fontes de alimentação ininterruptas e armazenam backups abrangentes de informações confidenciais, o que significa que uma organização pode restaurar tudo ao normal no pior cenário. Virtualização. Os data centers também oferecem vários recursos que ajudam na eficiência. A virtualização, por exemplo, permite que um único servidor se divida em vários servidores diferentes, cada um dos quais pode executar seus próprios processos. Isso otimiza o fluxo de trabalho de uma empresa e melhora a eficiência operacional ao permitir que uma empresa execute mais tarefas com menos hardware. Isso também significa que eles podem priorizar processos essenciais e alocar menos recursos para tarefas de baixa prioridade. E também segurança, né? Os data centers modernos adotam uma abordagem multicamadas para a segurança, empregando uma combinação de medidas de segurança física e salvaguardas digitais. Os sistemas de controle de acesso, de segurança e autenticação biométrica garantem que os data centers físicos estejam bem protegidos. Firewalls, criptografia, autenticação multifatorial e sistemas de detecção de intrução, os IDS, fortalecem o lado digital das coisas, protegendo contra acesso não autorizado, violação de dados e ameaças cibernéticas. E como o data center moderno beneficia as empresas? De várias formas, olha só. Serviços mais rápidos, escalabilidade, capacidades de trabalho remoto, eficiência de custo, segurança de rede, suporte físico com técnicos qualificados, otimização de recursos, computação nativa em nuvem, permitindo aproveitar todos os recursos dos aplicativos nativos em nuvem. E claro, sustentabilidade, afinal isso também é pensado, afinal é importante. E como os data centers são avaliados quanto à confiabilidade? Os data centers são fortemente regulamentados e rotineiramente avaliados quanto à confiabilidade, recursos de redundância e eficiência. O padrão ANSI TIA 942 para data centers é o método mais comum para avaliar infraestrutura. O Uptime Institute usa esse padrão para categorizar data centers em 4 níveis, como 1 sendo o nível mais baixo e 4 sendo o mais alto. Vamos a eles. O nível 1 denota o tipo mais básico de data center. Os data centers Tier 2 são melhores em lidar com eventos inesperados. Esses data centers devem ter um uptime de 99,741%, ou seja, só não devem funcionar 22 horas por ano. 3. Os data centers Tier 3 são de qualidade excepcionalmente alta. Eles devem ter vários caminhos redundantes para energia e resfriamento. Desligamentos não devem ter impacto na TI. Os data centers Tier 3 também devem ter um tempo de atividade de pelo menos 99,982%, ou apenas 1,6 horas de tempo de inatividade por ano. E o quarto, data centers Tier 4, são projetados para serem totalmente tolerantes a falhas. Cada componente deve ter redundância para que quedas de energia e falhas de hardware não afetem o serviço. Os data centers Tier 4 também devem ter uptime de 99,995%, ou apenas 26 minutos de downtime por ano, quase nada, né? E o que o futuro reserva para os data centers? Prever o futuro é desafiador, mas uma coisa é certa: os data centers continuarão a dar suporte a milhares de empresas no mundo todo. O aumento dos serviços sob demanda, o crescimento da internet das coisas e a rápida evolução da inteligência artificial generativa significam que o papel do data center nunca foi tão evidente. As organizações precisam de tempo, de resposta mais rápidos, processos mais eficientes e mais oportunidades de escalar conforme seus aplicativos e processos crescem exponencialmente. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? De mais este vídeo aqui no canal. Então deixa o like aí, se inscreva, compartilhe com os amigos que gostam de informação com credibilidade. Faça que a informação chegue a mais pessoas. Estamos sempre pesquisando informação para trazer aqui no canal para você.
Caso goste da nossa forma de contar as notícias, sempre com credibilidade, puder e quiser contribuir financeiramente para continuarmos esse trabalho aqui na internet, nosso Pix está aí na tela também, você pode doar qualquer valor, tem o QR Code e a chave e-mail. Mande junto com o Pix seu comentário, opinião, sugestão e falaremos de você no próximo vídeo. Quem sabe a sua sugestão vira vídeo aqui no canal, né? Esse é o canal Viagens de Ariel, muito obrigado por ter assistido, um abraço e até uma próxima oportunidade. Não esqueça, a informação é o que nos move. Valeu, obrigado. E até a próxima. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo.